pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da Doctors TV. Eu sou o Duda Nagli e hoje é um episódio muito especial também para mim, porque eu tô aqui com o meu médico, o médico que me ensinou muito sobre dieta de proteína, sobre como funciona o metabolismo humano, como aumentar a massa muscular. Eu comecei como paciente com ele quando eu tinha 16 anos de idade, há mais de 23, 24 anos atrás. E aí tá aqui contigo hoje é uma honra. Porque aí Não é minha. Muito bom. E aí eu fiquei sabendo, você é um dos primeiros, talvez o primeiro nutrólogo do Brasil. Isso é uma pegadinha que a gente usa, porque na realidade, quando fomos defender tese, eu fui o que defendeu primeiro, quer dizer, os outros 4 ficaram em segundo lugar, terceiro, quarto. Mas eu sou o primeiro nutrólogo reconhecido como nutrólogo, porque nutrologia não era uma cadeira reconhecida pelo Conselho Federal de Educação, de Medicina. E a partir do momento em que eu defendi minha tese, eu passei a ser o primeiro nutrólogo do Brasil, mas durou pouco essa hegemonia aí. Rapidinho os outros chegaram onde eu estava. E que ano foi isso? 74. 10 anos antes de eu nascer. Eu vou fazer 41 anos agora, 50 anos atrás. 50 anos atrás eu comecei a assumir uma programação dietética que eu sabia que emagrecia, mas assumi, eu confesso, de uma forma errada, que eu assumi como dieta que emagrece. E como dieta que emagrece, por quê? Porque baixa a produção de insulina, abre a porta de saída da célula de gordura e fecha a de entrada. Então emagrece, porque você só consegue queimar a gordura, você não consegue fabricar. Só que é um nível de estresse biológico que agride o organismo de certa maneira, tanto que ele é obrigado a apelar para reservas biológicas de energia, caso a gordura. Com o passar do tempo, as pessoas cansavam de fazer dieta de proteína e começavam a comer normalmente. E aí demorava um tempinho maior ou menor, mas voltava tudo para trás e às vezes até pior, porque o metabolismo estava travado pela agressão anterior. O metabolismo se defende, né? O metabolismo se defende. Existe a tireoide, ela está aí para isso. A glândula tireoidiana. Então, na realidade, se você tem uma programação dietética que emagrece muito rapidamente, você tem que fazer isso intercaladamente. Você faz um tempo, dá um descanso. Descanso carregando pedra, que não deixa de ser dieta, mas é uma dieta diferente do zero carboidrato. Isso é para poder enganar o sistema biológico de defesa e não deixar ele detonar. Porque senão a dieta vai para o beleléu sempre. Eu me lembro que quando eu fazia esse protocolo zero carboidrato, durava umas 2 semanas mais ou menos, e não podia fazer exercício. Tinha uma coisa meio assim, no máximo, se você quiser muito, tiver muito na fissura, faz uma musculação com o máximo de carga possível, umas 4 repetições, não podia fazer aquele treino de 1 hora, com série longa. O treinamento aeróbico não é compatível com zerar carboidrato da dieta. Você não tem como fazer o refil, que é baseado no carboidrato que você ingere. Mas a musculação, alongamento, caminhada pode ser feito. A partir do momento em que eu entro na dieta de jejum intermitente, que tem uma refeição praticamente normal, com carne, verdura, legume, arroz, feijão, aipim, milho, farofa, eu aí já posso fazer atividade física liberadamente, qualquer tipo de exercício físico. Agora, enquanto estiver com zero carboidrato, eu só posso fazer atividade anaeróbica, que é a musculação, alongamento e caminhada. Que era o mais difícil para mim, era ficar quieto. Era mais difícil até do que fazer a dieta, porque a dieta você podia comer na quantidade que você tinha vontade, podia deixar a fome pautar ali, mas era muito difícil que não podia comer nem salada, nem brócolis, nem alface, era uma coisa bem... Eu comecei a fazer dessa maneira aí, Duda, e com o passar do tempo, eu comecei a notar que meu consultório estava esvaziando, aí eu mudei. Peraí, deixa eu fazer uma mudança aqui radical, porque senão eu perco a minha clientela inteira, né? Se eu zerar carboidrato muito tempo, eu vou emagrecer. Mas eu vou botar o organismo em compasso de defesa metabólica. E você vai virando cada vez mais um Fiat que faz vários quilômetros com litro de gasolina. Se isso acontecer, você não pode fabricar gordura nenhuma, você vai engordar porque você não consegue queimar. É como se fosse, sei lá, o ser humano está atravessando um deserto, está atravessando uma época de seca, de entre safra, né? Ele está todo defensivo. Sim. Tá? Resistência natural cai, tudo cai, metabolicamente falando. Tá? Para poder reeducar a rotina, o hábito alimentar de uma pessoa que me procura, ela vai necessariamente passar por uma pesquisa para saber como é que está esse sistema metabólico de defesa. Não é um pedido de exame que a gente faz bem amplo. Dosando hormônios, dosando insulina, dosando
índice Roma-IR, que mede o grau de resistência insulínica, quanto de insulina eu preciso para desempenhar o papel dela. Que insulina pode parecer tudo, mas ela não é vilã. Ela é quem evita o diabetes. Se produzir menos insulina do que a normal, você tem um problema. Se produzir insulina demais, você tem outro problema. Tá? Então, você tem que adequar essa coisa aí. E acaba que a dieta ocidental moderna, com carboidrato em tudo que é lugar, porque parece um complô, né? Você vai em qualquer lugar, eu que tenho filha pequena... O hábito alimentar é calcado na monocultura da cana-de-açúcar, né? Sim, açúcar barato, né? Açúcar barato, muita produção em pouca área. É o caso do arroz, do feijão, da batata, do milho. Isso daí foi que virou a rotina alimentar do brasileiro. Alimentos como legume, verdura e fruta eram afastados do prato do colono porque é caro. Tá? E eles não comiam mais isso, eles passavam a comer arroz, feijão, aipim, milho e farofa. E isso, com certeza, castigou o pâncreas. E o pâncreas, naturalmente, desenvolveu o sistema de produção de insulina mais ainda. Se você pega um atleta que malha feito um condenado e tem na cabeça dele que tem que comer carboidrato para poder fazer o refil... Para dar energia. Para dar energia, ele até pode ter isso, tá? Mas ele vai hipertrofiar o eixo de produção de insulina. Aí você come um arroz, paga preço de massa. Você come um prato de massa, paga preço de doce. Você come uma fruta, reage como quem comeu uma pizza. Tá? Então a fruta não é indicada. O problema não é da fruta, da resposta que ela está recebendo do organismo. Porque normalmente o atleta ele tem uma vida que não é nem um pouco saudável, né? O atleta de alta performance. O cara treina 3 vezes por dia. Sua cavalo cansado o tempo todo. Então, como é que é? Quando o atleta precisa parar a carreira, ele precisa ir reeducando o corpo dele a viver num ritmo... A dependência de existir ou não as evidências, tá? De um hiperinsulinismo, você tem que corrigir isso, senão você não vai conseguir fazer o cara reagir ao comando alimentar nunca. Ele não consegue se equilibrar metabolicamente. Come um arroz, paga preço de doce. Tá? Então ele tem que comer pouco arroz, e o arroz é uma forma interessante de fazer o refil de carboidrato de boa qualidade. Carboidrato de absorção lenta, arroz, feijão, aipim, milho, farofa, batata doce, inhame, tapioca, legume, verdura e fruta. São carboidratos de absorção lenta que não aceleram o pâncreas. Mas se eu pegar um pâncreas que já está acelerado e usar um alimento desse, eu não vou conseguir fazer esse pâncreas recuar, porque ele vai estar trabalhando. Então, primeiro, consertar o eixo de produção de insulina, que é uma tarefa de uma dieta com baixo carboidrato ou com zero carboidrato. E isso torna o treinamento do cara meio questionável, quer dizer, ele tem que ficar um tempo sem fazer nada. Aquele menino da seleção brasileira, o Ronaldinho, ele resolveu uma época fazer uma dieta para recuperar o problema do joelho dele. E a gente botou ele na Granja Comari com um treinamento desse. Ele deu uma secada bem importante. Mas se você prestar atenção, todo ex-atleta tá, é gordo. Quando ele para de praticar o esporte, a sobra faz ele fabricar uma quantidade de gordura que ele nunca precisou queimar, porque ele não fabricava, não tinha sobra quando era atleta. Agora ele complica a vida dele, porque ele passa a fabricar mais gordura do que antes. E pelo contrário, ele é capaz de queimar menos gordura do que antes, porque a produção de insulina acelerou. Teria que fazer uma quarentena, né? Preparar o encerramento de carreira de uma forma saudável. Eu estou conversando contigo aqui, eu estou lembrando de várias explicações assim que você me dava, inclusive até desenhando no papel a coisa da... Quando a insulina está circulando no sangue, a carga da célula muda, puxando o nutriente de fora para dentro. A insulina, ela comanda a polaridade elétrica da célula de gordura. Sim. De todas as células, célula muscular, hepática, renal, fazendo com que elas fiquem positivas eletricamente do lado de fora e negativas do lado de dentro. E faz com que a célula fique permeável de fora para dentro. No caso da massa muscular, se você tiver acabado de treinar e comer um carboidrato, você vai usar aquele carboidrato para reabastecer o tanque muscular de glicose. É o glicogênio, né? É o glicogênio muscular. Isso é comandado pela insulina também. Você só consegue pegar a glicose na corrente sanguínea e jogar dentro da massa muscular com a ajuda da insulina. Ela é um porteiro da célula. Então é muito usado também para ganho de massa magra, né? Que joga o nutriente, o aminoácido. Você ganhar massa magra. Tudo para dentro da célula muscular também. Dentro da célula muscular. Mas esse destino que o carboidrato recebe, quer dizer,
abastecer massa muscular só pode ser conseguido se você tiver treinado antes de comer. Sim. Treinei, esvaziei o tanque, a massa muscular está vazia. Comi um carboidrato, a insulina bate lá e a glicose é armazenada. Se eu tiver com o nível de insulina baixo, a polaridade elétrica se inverte, fica positiva do lado de dentro e negativa do lado de fora. Essa permeabilidade fica de dentro para fora. Ou seja, eu vou fabricar gordura e não queimar. Se eu tenho a capacidade de produzir insulina além da conta, com certeza eu vou ter muito mais tempo de fabricação de gordura do que de queima. Então isso tem que ser corrigido e essa correção ela normalmente contraria desempenhos físicos maiores durante o período inicial da dieta. Muita gente corre de fazer isso por medo disso não retornar, e retorna. Se você tem uma dieta de zero carboidrato que tenha te emagrecido bastante, depois você para com a dieta de zero carboidrato, tudo volta a funcionar normalmente. Mas é uma coisa você deixar um cidadão voltar à vida normal com pâncreas pianinho, que você vai comer um doce e vai pagar preço de fruta. Que essa dieta com muita ingestão de carboidrato é como se você estivesse malhando o pâncreas, né? Então o pâncreas está cada vez mais se defendendo daquele excesso de açúcar que é venenoso no sangue, né? Então ele produz cada vez mais insulina e ele vai aumentando a capacidade dele de produção e a insulina está lá esperando, aí entra qualquer açúcarzinho, ele já solta logo uma... Já solta uma tijolada de insulina em vez de botar uma quantidade racional de insulina. É por isso que nada pode ser, nenhuma mudança pode ser muito brusca, né? Tem que ser... Nem muito brusca, nem muito prolongada, né? Esse aqui é o grande problema. Você não está... Quando o camarada chega aqui com percentual de gordura acima de 13%, 14%, eu digo a ele que ele não está gordo, ele está hipertrofiado. O sistema biológico de fabricação está maior do que o de queima. Então ele está gordo. Agora, se eu pego um cidadão com carboidrato, com ingestão de carboidrato alta, mas malhando, ele não tem esse tipo de problema, porque a malhação garante que o tanque muscular está sempre vazio. Então, ele comeu um carboidrato, a insulina usa o carboidrato para refil. É o que acontece quando ele é atleta que treina e que tem alto desempenho. Mas se ele tem um percentual de gordura um pouquinho mais alto, você não consegue tirar isso com dieta normal. Ele vai comer a dieta normal e pagar preço exagerado, além da conta. Então, consertar o eixo de produção de insulina é essencial quando você descobre algum indício de que há uma hipertrofia do eixo de produção de insulina. Você vê isso em exame de sangue, você vê isso na dosagem de insulina basal, que é um indicador indireto, porque quando você dosa a insulina, você está em jejum de 12 horas, a insulina pode ter dado um pique enorme, porque demorou a cair, mas em 12 horas ela volta ao normal. O ideal seria você fazer uma dosagem de glicose 2, 3 horas depois da refeição. E hoje tem aqueles aparelhinhos também que ficam medindo o dia inteiro, né? Para ver como é que ficou o dia todo. Aí você consegue ter uma noção mais precisa? Consegue. E é por isso que é tão difícil você conseguir perder gordura e manter a massa muscular, né, também. Porque normalmente o homem sempre quer ganhar um pouco de músculo e a mulher quer sempre perder um pouco de gordura, né? Aquela brincadeira A mulher está sempre achando que precisa perder 3 quilos e o homem está sempre querendo ganhar 3 quilos de músculo, né? E esses 3 quilos, eles são fatais, né? Você faz a dieta para perder 3 quilos, perde e depois acha que consertou o que está errado. A quantidade de gente que vem aqui, emagrece, some, você não vê mais, é grande. Sim. Maior que a quantidade de gente que vem aqui e volta. É que por mais que você explique isso, Duda, para um cidadão que vem aqui emagrecer, parece que entra aqui e sai aqui. Se ele voltar na consulta seguinte, perdeu medida, isso é muito, muito comum. Meu filho Cristiano trabalha na mesma área que eu. Ele não pesa ninguém. Ele mede a gordura percentual e conversa com o cara, porque, segundo ele, ninguém mede qualidade de vida em quilos. Sim. Até porque tem a coisa também do músculo ser mais denso do que a gordura, né? Então ele, com um volume menor, ele tem mais peso, né? A gordura pesa pouco e mede muito. Quer dizer, um tecido que foi bolado para ocupar espaços. Então não importa se ela está volumosamente mais alta do que o normal. Ela sempre vai ter volume maior. A gente diz que gordura não pesa, ela mede. Se fizer uma dieta tradicional, você vai esvaziar o músculo, botar 1 quilo de glicose para fora, porque queimou, e os 2 litros d'água que estavam retidos ali também saem. Aí você perde 3 quilos para cada quilo de glicose que você queima. Fica satisfeito e não emagreceu nada.
Você queimou a glicose e expulsou a água que estava junto. E essa coisa da inflamação, que você fala também que A insulina comanda o processo inflamatório do corpo, então é muito comum você ter um indivíduo com hiperinsulinismo, com dor articular de joelho, quadril, o perfil inflamatório é acentuado. Então, hoje em dia tem um caminhão de medicações, de remédios, de plantas com efeito anti-inflamatório porque combatem a insulina. Tem uma planta chamada Ora Pronobis que tem um efeito interessante para isso. Ah, não sabia. Para reduzir o efeito colateral da insulina. Sem falar que é uma fonte de ferro da maior importância. E quando a gente vai chegando numa faixa de idade onde eu estou, tá? Esse medicamento ele se torna importante porque você tende a fazer uma anemia crônica em função da agressão causada por uma destruição precoce das suas células sanguíneas, né? Mas e essa coisa de que o ferro de origem vegetal, normalmente ele é menos biodisponível, o corpo humano consegue usar menos, aí acaba que o ferro da carne, isso faz sentido? O ferro da hemoglobina, tá? É muito mais facilmente assimilável do que o resto. Agora, você pega uma planta que é ferro puro, se mastigar 2, 3 folhinhas daquela por dia, você está com o aporte de ferro para o organismo inteiramente normal. E vai aproveitar, você não vai deixar de absorver porque é ferro vegetal. Mas tem a coisa de botar alimento ácido junto para ajudar a aumentar, isso aí isso faz vem sentido? na composição desses medicamentos que tem Eu não utilizo muito isso não, porque a gente utiliza uma programação alimentar que é rica em ferro. Sim. Você bota carne, ovo e queijo, ferro é o que não falta. Então não precisa fazer esse tipo de reposição. A gente usa isso como suplemento quando você tem uma anemia crônica. É muito comum criança pequena tomar aquele suplemento de ferro também. Eu lembro que eu dava para minha filha uma gotinha de ferro. Aí mulher também tem mais dificuldade, mulher tem porque perde, né? Menstruação. O processo de menstruação faz perder uma quantidade de ferro que só através da reposição vitamínico-mineral você consegue equilibrar. Você pega, por exemplo, um atleta, eu vou dar um pool de aminoácidos para um atleta. É mais importante você repor para o atleta o BCAA, que é Branched Chain Aminoácidos, que é um aminoácido de cadeia ramificada, do que você pegar um mega rico em proteína, etc. É preciso entender que o mecanismo de absorção de aminoácidos do organismo é competitivo. Se você jogar uma quantidade de medicamento rica em aminoácidos essenciais junto com a programação alimentar normal, você vai ter uma competição pelo aminoácido entre o que você tomou e o que você come normalmente. Que é eu lembro que você falava, não vale a pena misturar, na época do Metrex, que eu tomava antes de ir para a escola, Toddy com leite desnatado, batido no liquidificador, e você falou, não, troca isso daí, toma meio pacotinho de Metrex, que era a maior novidade, assim, não tinha muito... Na época era... foi Era o pacotinho branco, depois lançaram o pacotinho preto, Metrex com HMB. Aí era mais difícil ainda de achar. Aí tinha o Limbari, que era ruim para boa o gosto daquilo. Era um achocolatado com meio diet, com ainda multivitamínico misturado. E era uma fortuna, cada pacotinho era uma fortuna. Eu utilizo hoje o BCAA, que é uma associação de ácido de valina, leucina e isoleucina. São 3 aminoácidos que têm cadeia ramificada. Por ter cadeia ramificada, eles fornecem energia na queima, quer dizer, é um tipo de aminoácido que sustenta uma atividade física. Ele é essencial e é importante que você ponha o BCAA. Deve ser tomado antes e depois da malhação. Tanto que tem um monte de produto que é intra-treino, né? Você fica tomando na academia ou toma logo depois. E quais são os outros, assim? Eu lembro que coenzima Q10, eu comecei a tomar quando eu tinha uns 17 anos. E agora tá na moda a coenzima Q10, todo mundo toma. Coenzima Q10 é um auxiliar para o processo metabólico que produz energia. Se você tiver pouca coenzima Q10 no teu organismo, a produção de energia via oxigênio, respiração celular fica prejudicada. A gente associa uma reposição por via oral de medicamentos que contêm a coenzima Q10. Você tem no mercado com o nome de coenzima Q10 mesmo, manda fazer em farmácia de manipulação associada a outras coisas. Hoje eu tenho associado a vitamina Q10
quer dizer, com enzima Q10, com vitamina C, antiácida, porque se botar ácida vai atrapalhar a digestão e absorção da coenzima Q10. E a vitamina C antiácida é o ascorbato de cálcio, ascorbato de sódio, ascorbato de magnésio, ascorbato, quer dizer, sal do ácido ascórbico, que é... E a vitamina, só que com algum sal combinado para dar uma quebrada na acidez. Eu associo hoje em dia o ômega 3 na rotina alimentar de atleta. O ômega 3 ele tem um efeito interessante de neutralização do processo inflamatório. É um anti-inflamatório sistêmico da maior importância. Ajuda muito se está fazendo um programa dietético para poder diminuir o perfil inflamatório, usar a coenzima Q10. Quando você vai fazer uma programação alimentar também, a gente utiliza um pouquinho do óleo de linhaça, que ajuda o intestino a funcionar, ajuda a pele a não se ressecar e ajuda muito a visão, ressecamento de olho. Quem trabalha muito em ar-condicionado. E uma outra coisa que eu lembro que o senhor mandava tomar era dias-clorela, que eu falava assim, a clorela, que depois ficou bem popular. Clorela é uma alga de origem vegetal, cultivada em água doce. E, teoricamente, seria o alimento ideal, porque ela tem uma composição química exatamente igual no jovem saudável de 20 anos. Tem tudo que ele precisa. Só que ninguém vai conseguir viver a vida comendo alga. A gente usa como suplemento. Eu lembro que era um monte de cápsula pequenininha, que tinha que tomar um monte. Verdinha. A que vale a pena utilizar, porque tem hoje em dia nego fabrica clorela no laboratório. Né? Eu lembro na época você falava assim, não, tem que ser do Vietnã. Se for da China é perigoso porque tem muito metal pesado, muita sujeira na água. Aí tinha um especial, a clorela especial. Eu lembro que você também atendeu muitos atletas famosos no auge, né? Acho que foi o Ronaldo, o Vitor Belfort, se não me engano. Também. Que eram, o Vitor Belfort era o fenômeno na época e o Ronaldo também, eram os dois fenômenos, né? Você atendeu os dois fenômenos no auge, assim. Aí isso pra mim, eu tinha, sei lá, 18 anos, isso era uma super referência, óbvio, eu queria ficar do tamanho do Vitor Belfort jogando melhor que o Ronaldo, né? Como todo adolescente ali no início da idade adulta. E eu lembro que eu te fazia umas perguntas, porque nessa época o ovo tinha sido cancelado. Então a gema de ovo minha mãe ficava muito preocupada. Mas é uma bobagem até hoje, né? Porque o colesterol é a base de fabricação dos seus hormônios masculinos. Sim. Quer dizer, a estrutura básica do hormônio masculino vem do colesterol. O que é ruim é o colesterol se acumular na corrente sanguínea. Quer dizer, falta de receptor para o colesterol que você come. E aí não é tirar o colesterol, é aumentar os receptores, são medicamentos. E como faz isso? Utilizando estatinas, Tá. que tem efeitos colaterais. Você precisa saber administrar isso, senão o cara começa a ter dor em tudo quanto é articulação. Ezetimiba, que é o Zetia, né, do mercado, você tomar uma vez por dia. Mas eu lembro que você falava sempre com uma fineza, assim, você dessa idade pode comer baldes. Aí eu fazia meus omeletes ali, caprichado. Meu primo é que me ligou outro dia para saber, Alexandre, você tem comido direito? Eu falei, tenho. Eu falei assim, cara, quantos ovos por dia? Eu falei assim, não, até uns 2, 3. Eu falei assim, tem que tomar 20. E ele toma. Sim. E o colesterol dele, pianinho. Mas teve muito isso, né? Antigamente a gordura saturada, imagino que na época que você começou a trazer a nutrologia, esse conceito da dieta sem carboidrato, desmistificando a gordura saturada, isso aí deve ter sido uma batalha gigantesca que você deve ter enfrentado. Foi. E como é que você está sentindo essa mudança? Assim, hoje em dia já está muito mais popular? Eu acho que já virou lugar comum a adoção de uma dieta de baixo carboidrato. O carboidrato realmente está sendo interpretado cada vez mais como o grande vilão da história. Sim. Agora, tem a indicação dele? Tem. Acabei de malhar, estou com o tanque vazio, vou comer um carboidrato. Qual carboidrato? De absorção lenta. Porque eu não estou em competição. Se eu estiver em competição, vou usar o carboidrato de absorção rápida. Mas aí seria quando está durante a prova ou entre um treino e outro, quem treina mais de uma vez por dia? Exatamente. A grande crítica que a gente sentia no ar, né? É que era uma dieta rica em colesterol, e o colesterol era considerado o grande vilão da história. Sim. Entupir artérias, e você sabe que isso é até hoje. Até hoje ainda tem? Você vai num cardiologista, ele manda você tomar o remédio para baixar colesterol, e mesmo dentro da faixa normal, ele quer que você baixe mais ainda. E se você baixar demais, você vai tirar o substrato básico para a fabricação de hormônio. Aí você dança.
E quais são os suplementos que não podem faltar, assim, os universais? Magnésio, ômega 3, a coenzima Q10. Magnésio, potássio. Potássio. Potássio é importantíssimo. Vitamina C, cálcio quelado, para tornar a absorção mais fácil e não agressiva. Potássio quelado. O cálcio fora do lugar é um perigo também, né? Se você está usando vitamina D3, por exemplo, que é uma vitamina que você encontra basicamente em farmácias de manipulação, que você não tem quantidade de vitamina D3 na comida. Na comida é mais importante você tomar um sol do que comer a vitamina D3. Só que se você botar uma vitamina D3 para dentro sem colocar a vitamina K2 e MK7, você pode sair calcificando artérias em vez de calcificar o osso. Então a utilização de uma vitamina D3 segura pressupõe uma reposição paralela de vitamina K2 e MK7. Que é o pessoal chama de o GPS do cálcio, né? O Exatamente. Waze do cálcio. GPS do cálcio. Isso para todas as idades, né? Principalmente quem está mais velho. Mais velho exatamente por causa da osteoporose, né? Que começa a pegar pesado. Para criança também é bom? Eu dou para minha filha aquelas gotinhas ali de D3 com K2. 2 gotinhas de vitamina D3, 5.000 unidades internacionais em cada gota. E um comprimidozinho de vitamina K2 e MK7 que você tem que mandar fazer. Hoje ficou bem popular. Tem no conta-gotas, aí eu falo, olha para cima, abre a boca, aí eu pingo na boquinha D3. dentro. D3, K2, DK2. Tá. D3 com K2, MK7. E ômega 3 também eu dou para ela também, tomo também todo dia. DHA, né, que é a parte... Qual que é a diferença do EPA do DHA dentro do ômega 3? É o eicopentosanoico, que é o DHEA, né? Ele tem um efeito protetor das artérias também. Então, na realidade, você tem que utilizar o eicopentosanoico, que é uma das vitaminas D3, em associação com o K2 e MK7, porque você vai reforçar o efeito do eicosapentanoico. Mas é importante usar isso, porque a gente vive em país tropical, só que ninguém toma sol. Ômega 3, uma vitamina C antiácida, associada com a enzima Q10. Creatina, é bom tomar creatina? Creatina, sim. Ela te dá um pouco mais de resistência muscular quando você estiver fazendo a musculação. E agora o pessoal diz que é até bom para a cabeça também, né? Que ajuda a ter mais energia também no cérebro. Na verdade, o que a creatina faz é tornar o uso da gordura mais rentável em energia. Ajuda a queimar mais facilmente a gordura que está no teu organismo. A gordura ela tem um problema, você não consegue queimar a gordura rapidamente. Então, na atividade física, você não queima a gordura. Porque ela fornece energia lentamente, muito mais lentamente do que uma atividade física requeriria. Quando você entra com a creatina, você aumenta a velocidade de uso, de produção de energia da gordura. Aí parte da energia que você gasta na atividade física pode ser debitada na conta da gordura, coisa que não acontece quando você está sem a creatina. Agora precisa saber porque tem limitações, né, de quantidade, porque aquilo sobrecarrega fígado, rim. Toda essa parte de reposição vitamínico mineral, ela varia muito de um indivíduo para outro. Tá? Peso do corpo, a idade, tipo de atividade física. Tem que levar em conta histórico genético de coração, uma série de coisas. Tá? E qual que é a diferença desse protocolo zero carb que você prescreve para a dieta cetogênica, que hoje está muito na moda também, que é essa coisa de muita gordura, pouca proteína e quase nada de carboidrato? A dieta cetogênica faz o papel que a minha dieta de zero carboidrato faria. Que o low carb não é cetogênico, ele não provoca acetona, porque um pouquinho de insulina que ele libera, ele bloqueia isso. Emagrece muito a dieta cetogênica, porque é exatamente a que mantém o nível de insulina zerado. Agora, é uma das formas mais agressivas de dieta contra a defesa natural do corpo. Então, em resumo, não tem milagre, você tem que fazer um acompanhamento individualizado. Exato, você tem que fazer um check-up inicial para saber como é que está o teu metabolismo de defesa, como é que está o teu metabolismo de ataque, como é que está o seu colesterol, como é que está o seu perfil de hormônio masculino, testosterona. Testosterona também tem essa história de normal e ideal. Sim. Você pega um cidadão da tua faixa de idade, a dose de testosterona está 500, está boa, mas não está ideal. Você quer tornar ideal, treinar comendo. Se treinar sem comer, você gera crise e não adianta nada. Então, o ideal do treinamento é você estar com a alimentação organizada, o seu estado nutricional metabólico bom, pagando pelo que você come exatamente o que custa.
Isso é como se fosse uma casa da moeda ali, né? Que você tem que adequar o preço justo ali. É lei de mercado mesmo ali, né? Exatamente. Isso é uma analogia que você usa muito bem. E qual que é a diferença da testosterona total e a testosterona livre? A que comanda o organismo é a testosterona livre. Tá? Se você tiver uma testosterona normal e uma testosterona livre baixa, você tem que tomar uma providência para consertar isso. Mas é raro acontecer isso. Normalmente a testosterona total ela te dá uma orientação boa. Meu filho Cristiano é mais especialista nisso que eu. 90% da agenda dele é de atleta. Não, e esse aqui é o ideal, né? Uma geração vai complementando a outra. Exatamente. E seus 2 filhos são médicos, né? Os 3. 3? Tem o João, que é o mais novo. Sim. Trabalha hoje no Hospital São Lucas, responsável pela parte de nutrição parenteral lá. Tem o Gustavo, que é cirurgião plástico. E tem o Cristiano, que faz o que eu faço. E como é que você foi estudar medicina? Como é que o senhor foi parar nisso? Eu acredito que seja a influência de família, porque a geração anterior à minha, os tios, quase todos eram médicos. Primos médicos, então ficou uma coisa quase que inevitável, né? Mas eu achei interessante eles, porque o Cristiano, quando se formou, ele se formou, foi estudar direito. E o Gustavo foi fazer medicina, e os dois são gêmeos. Num dado momento, o Cristiano parou, o direito não é o que eu quero, vou fazer medicina. E como é que você foi parar na nutrologia? Como é que foi esse movimento assim? Como é que você foi percebendo isso? Foi uma coincidência, foi uma coisa acidental. Eu estava passando pelos corredores da Santa Casa e encontrei o professor Isaac Weissman, que era um nutrólogo de primeira linha no Brasil. Ele encontrou comigo, botou o dedo no meu nariz e falou assim: me diz uma coisa, doutor, cite 26 causas de anorexia nervosa. Eu não consegui abrir a boca. Ele falou as 26, falou assim: o doutor precisa diminuir sua ignorância. Quem sabe, fazendo meu curso de nutrologia, que vão abrir uma cadeira agora, o senhor se entusiasma com a ideia. E eu comecei a fazer. Nós éramos 6 alunos nesse curso de nutrologia. E foi isso que me puxou para a área de nutrição. E como eu trabalhava no Botafogo na época, eu comecei a usar isso dentro da medicina desportiva do Botafogo. Sim. Natação, futebol, etc, etc. Os atletas ali do Botafogo foram os cobaias ali. Foram os cobaias. Mas aí foi remo, foi natação, foi... E com o passar do tempo, futebol. Só que o jogador de futebol não queria que a gente investigasse a resistência física de nenhum deles, né? Por que não? Porque estava tudo podre. Porque nessa época, acho que o jogador de futebol, ele não era, se considerava muito atleta, né? Ele era o jogador de futebol. Tinha o Garrincha que bebia antes de jogar, não tinha umas coisas assim? Tinha uma coisa dessa, assim. O cara tomava um antes de tinha um jogar. cara chamado René. René era um zagueirão forte, para burro, grande. Sumiu do Botafogo, ficou desaparecido durante pelo menos uns 2 meses. De repente apareceu lá na véspera de um jogo do Botafogo e Flamengo. E aí ele foi examinado pelo Lídio Toledo, o Lídio Toledo fez os exames todos nele e falou assim: bom, por mim você está apto a jogar. Aí o René veio falar comigo, falou assim: doutor, o senhor tem os dados fisiológicos meu aí, negócio de batimento cardíaco, o senhor acha que eu dou conta de jogar essa partida? Foi contra o Zico? Nem pensar, cara. Não se mete nisso. Eu falei assim: mas me escalaram. Posso usar sua opinião como argumento? Vai poder? Pode, cara, mas não tem sentido nenhum te escalar para jogar contra o Zico. Aí tiraram ele do campo e botaram Milton. 10 minutos de jogo, o Zico tinha feito 3 gols em cima do Milton. Cara, fui mandado embora. Muito bom, deve ter muita história boa para contar. Já foi ponta esquerda do Botafogo. É mesmo? O Legal. Botafogo estava em Lorena, caminho da Rio São Paulo, e tinha um time da região que ia treinar o Botafogo e faltou um cara no time da região. Entrei eu na ponta esquerda. E aí, fez bonito lá? Deu para jogar? Deu para enganar? Bola é 0. Mas eu consegui jogar a partidazinha lá, os caras mexeram comigo depois. Foi uma boa época. Muito bom. O Botafogo tinha um elenco primeira linha. Marinho Chagas. Não, muito legal. Conversar contigo é doido porque, para mim,
Você marcou minha vida muito positivamente. Eu lembro que eu comecei a fazer dieta por conta própria, pegando um vigilante do peso da minha mãe, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Ela tinha uma Xerox do vigilante do peso. Eu tinha uma barriguinha de biscoito recheado e chocolate, assim. E aí eu queria começar a paquerar as meninas, aí tava ali, né, com a autoestima baixa, comecei a fazer a dieta e emagreci. Aí depois eu comprei um aparelho desse do Shoptime para fazer musculação e tinha barra na porta antes de eu me matricular em academia e começar a fazer mais a sério, assim. E aí eu fazia esporte esporadicamente, a época do jiu-jitsu, a época do futebol, a época do não sei o quê. E aí quando eu vim aqui, eu estava totalmente perdido, magrelo, devia ter uns 17 anos mais ou menos. Me lembro que a sua mãe me falou que você estava preocupado com a reposição de aminoácidos. Eu queria tomar as coisas que eu ouvia falar na escola e tal, mas não sabia como. E queria ganhar massa muscular, queimar gordura. E foi o senhor que me ensinou um monte de coisa, fez um acompanhamento desse das dobras, da medir a testosterona, mas acabou que foi muito importante para mim, o meu amadurecimento para eu me tornar homem. E aí depois eu fui trabalhar como ator de televisão, aí com essa coisa de fazer cena sem camisa, aí eu tinha que fazer essas dietas para emagrecer. Tinha que estar bem, né? Porque a TV ela pega e chapa a imagem, né? De 3 dimensões passa para 2. Então é mais importante você estar definido do que inchado. O inchado parece gordo, o definido parece forte. Então me ajudou muito até a esses truques assim, quando eu comecei a fazer novela com 20 anos. Você vê que aquilo que eu falei é verdade, né? Porque você, com todo esse sucesso que a gente teve nesse tratamento, se demorou quase 20 anos para voltar aqui. Não, mas agora eu moro em São Paulo, tem um monte de desculpa, né? Desculpa não falta, morando em São Paulo. Mas que bom que a gente fez esse vídeo aqui, essa entrevista. Eu te considero um dos grandes mentores aí do meu acervo aí, dos grandes professores da vida. Obrigado, doutor. Uma honra. Tchau, campeão.